A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, a você que tem nos acompanhado sempre em nossos vídeos, que Deus possa te abençoar nessa oportunidade, que o Espírito Santo possa falar no teu coração. Queria convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que fosse ali no YouTube e se inscrevesse, nos ajudasse a divulgar o Evangelho e compartilhasse essas mensagens para que mais pessoas possam ser alcançadas e serem abençoadas. Eu queria, nessa oportunidade que Deus está nos concedendo, de voltar a um assunto que ele sempre está, o cristão principalmente, nós como cristãos, nós procuramos viver por meio da fé. Nós nos apegamos muito à palavra de Hebreus, capítulo 11, em que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquelas que se esperam, né? Daquelas que se esperam, daquelas que não se veem. Então nós estamos sempre vivendo pela fé, aguardando em Deus algo que vem do Senhor. Mas existe aquelas pessoas em que a Bíblia, você olha para a carta de Colossenses, ela fala ali para pessoas que têm fé, aqueles que têm pouca fé, aqueles que não têm nenhuma fé. A carta de Colossenses é uma carta assim completa quando fala acerca desse assunto de fé. Nos dá ali um ensino muito grande sobre quais os tipos de fé. E tem pessoas que elas não têm fé. E a fé é algo assim muito interessante, porque nós já nascemos com uma chamada fé natural, essa fé que nós temos, em de nós dormirmos e acreditarmos, vamos acordar no outro dia, em de nós tomarmos um ônibus e acreditarmos que nós temos fé que vamos chegar ao nosso trabalho, em que você vai ao médico, você tem fé que o médico vai identificar a sua enfermidade, vai passar um medicamento que vai ser adequado para a sua enfermidade e você vai ficar curado. Então isso são fé natural, são aquela fé que todos nós temos. É uma fé que, quando eu tenho uma situação financeira muito boa, eu tenho uma vida tranquila, eu tenho um relacionamento estruturado e tenho uma família estruturada, eu não preciso usar da fé, porque eu tenho tudo sob meu controle, sob meu domínio. Então, tudo isso são a chamada fé natural, aquela que já nasce dentro de nós já temos ela embutida realmente em nós. Mas existe uma fé sobrenatural que há pessoas que não têm essa fé sobrenatural porque nunca precisaram usar essa fé sobrenatural. Porque quando a fé sobrenatural, você pode usar, usa ela quando há a necessidade de você acreditar em Deus, esperar em Deus, quando aquela situação ela foge completamente do teu controle. É aquilo que você para em algum momento e você fala, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não sei o que fazer. E você olha para para as suas situações, para as suas limitações humanas, você olha e você vê que não tem nenhum tipo de provisão, nenhum tipo de recurso humano para resolver aquela situação, e você se vê naquela famosa encruzilhada, naquele famoso beco sem saída, e você não sabe onde vai alcançar uma resposta para aquela situação que você está vivenciando naquele momento. Aí você desperta dentro de você algo que todo ser humano ele tem, ainda que ele não use, essa chamada fé sobrenatural. Porque o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus ela é o caráter do homem, o caráter de Deus, me perdoa. Quando nós temos essa imagem de Deus, isso não pode, a imagem ela não pode ser tirada, porque a imagem ela é o Espírito de Deus. A semelhança é o caráter do Senhor. E nós temos essa semelhança de Deus. E nós temos essa imagem de Deus em nós, que é o Espírito do Senhor, que nos identifica com as coisas sobrenaturais. Ainda que as pessoas possam se declarar ateus, não acreditarem em Deus, acharem que não precisam, em momento algum, usar essa fé sobrenatural, mas dentro dela já existe essa fé sobrenatural, para que é como se fosse um mecanismo de emergência na sua vida, para que no momento em que as coisas elas ficarem críticas, em que esse mundo não puder lhe dar aquilo que você precisa,
aquilo que foge de toda a tua ciência, de todo o teu entendimento, de tudo aquilo que você aprendeu no seu dia a dia, você aprendeu num bom estudo, numa boa faculdade, em que às vezes até a tua família te ensinou, quando a situação que você está vivendo foge desse controle, aí desperta em você esse mecanismo de uma fé sobrenatural que é a imagem de Deus dentro de você, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é Ele que te identifica, te leva a você acreditar que existe um Criador, que Ele pode te ajudar e resolver o teu problema. E eu queria falar para você, nessa oportunidade, sobre essa fé, sobre onde está a tua fé. Eu queria usar essa palavra como tema, onde está a tua fé? Eu queria usar como texto básico o livro de Lucas, o capítulo 8, o versículo 22 ao versículo 25, em que ele nos diz assim, esse Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 25, fala que Jesus, ele acalma a tempestade. Certo dia entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia de água, e eles corriam perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo se acalmou e fez-se bonança. Então lhe perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água lhe obedecem? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo ele tem essa liberdade de poder despertar em você essa fé sobrenatural, essa fé que ela já está dentro de você. Quem sabe você está passando por um momento em que você tinha tudo sob controle, como esses homens. Eram navegadores experientes, homens que conheciam o mar, sabiam se desviar das águas mais tortuosas, mais perigosas, mas de repente eles foram pegos por uma tempestade. E quem sabe você também está passando por isso, tinha tudo sob controle, uma vida tranquila, uma vida confortável, uma família estruturada, mas de repente as coisas fugiram do teu controle e você não sabe como fazer. E você está aí pensando como resolver essa situação. E você olha para um lado, olha para o outro, procura um amigo, procura uma solução, procura uma resposta, e você não tem resposta nenhuma. Então você, nesse momento, é um momento de você despertar em você essa chamada fé sobrenatural. De você dar liberdade para o Espírito Santo, ele agir na tua vida e te mostrar que existe um Criador, que ele pode dominar e pode mudar a tua história, a tua vida. Tem uma ilustração muito interessante, irmãos, em que ela fala do chamado olho bom. Já falei isso na minha igreja, numa das minhas mensagens. Queria repetir essa ilustração, que diz que uma indústria de calçados que estava desenvolvendo um projeto de exportação para a Índia, mandou 2 dos seus consultores a pontos diferentes daquele país para fazer as primeiras pesquisas ou observações do potencial daquele futuro mercado. Após alguns dias de pesquisa, um dos consultores enviou o seguinte fax para a direção da indústria: senhores, cancelem o projeto. Aqui ninguém usa sapatos. Após alguns dias de pesquisa, um dos consultores ele enviou outro fax, sem saber do fax que alguns dias o outro havia enviado. O segundo consultor ele envia, sem saber do que o primeiro havia enviado, o fax que o primeiro havia enviado. Ele diz o seguinte: senhores, tripliquem o projeto de exportação. Aqui ninguém ainda usa sapatos.
essa ilustração eu gosto muito dela quando se fala em fé, porque a fé é justamente da maneira que eu olho, da maneira que eu olho para que eu veja as coisas. Muitas pessoas elas desistem porque elas desanimam. A sua fé, as pessoas elas se entregam mediante uma situação. Elas não desenvolvem esse mecanismo de fé, não buscam dentro dela uma direção, não acreditam que existe um Criador que pode mudar a sua história. Então, por isso, muitas pessoas desistem de alguns objetivos, as pessoas se entregam diante das circunstâncias difíceis em que se deparam com a vida, e por isso eu queria estar nessa palavra, irmãos, trazendo essa palavra. Onde está a tua fé? Como Cristo perguntou para aqueles homens. Onde está a tua fé? E muitas vezes, irmãos, a nossa fé está na criação humana. Porque quando nós somos pessoas inteligentes, nós fomos criados seres inteligentes. E essa inteligência que nós temos, ela nos dá aí um poder. E nós temos pessoas, aqueles analistas, aquelas pessoas que analisam qualquer tipo de situação, em que nós procuramos sempre. Você pode ver que o homem, ele sempre procura Deus quando as coisas estão no extremo. Raramente uma pessoa ela vai de imediato para Deus. Quando a situação ela está difícil, primeiro nós procuramos em volta de nós, na nossa ciência, nosso conhecimento, em tudo aquilo que nós estudamos, aprendemos ou adquirimos experiência no decorrer dos anos, nós procuramos primeiro, dentro da nossa capacitação humana, uma resposta ou uma solução para aquilo que eu estou vivendo no momento. E quando nós não encontramos, aí é que nós vamos até a Deus. Às vezes nós levamos tempo, sofremos muito para entender que eu não tenho poder, não tenho força para poder resolver aquela situação. E eu preciso, às vezes, de imediato ir até a Deus. E por isso nós usamos sempre essa nossa conhecimento na criação humana. Diante disso, você vê o que fala o livro de Salmos, no capítulo 22, o Salmos capítulo 20, o versículo 7, o versículo 8, o salmista Davi diz o seguinte, olha: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. E ele diz o seguinte no versículo 8, eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos. Então você vê que Paulo ele diz, ó, nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Você vê que Davi, ele nesse Salmo capítulo de número 20, versículo 7 e 8, ele já fala, muitos confiam. Na criação humana. Muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E nós acreditamos no nome do Senhor, que Ele pode agir em nosso favor. Então a primeira situação que vem é isso. Acreditar no nosso conhecimento, acreditar na nossa própria força, acreditar nas nossas próprias experiências de vida, é acreditar na criação, naquilo que nós aprendemos. Então Davi ele chega a esse Salmo, versículo de número 20, ele fala sobre isso. Que eles se encurvam, e eles se caem, porque chegam num ponto em que a ciência, o conhecimento, a sabedoria humana, ela não vai levar a essa conquista, porque fugiu ao controle humano. Por isso, existe justamente essa parte nossa espiritual, que é a nossa alma, que ela tem uma ligação muito grande com Deus, com o mundo sobrenatural, que é o nosso Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, que é ela que nos conduz até Ele. Então, nós vemos que quando a limitação humana ela chega, nós temos que confiar em Deus, que é Ele que vai agir em nosso favor. Muitos confiam, você vê que esses homens, eles confiavam no barco, na criação deles. Eram homens muito inteligentes, muito hábeis
vamos dizer assim, né, no manejar, no conduzir aquela navegação, mas de repente aquilo fugiu do controle deles. Fugiu do controle deles. Eles não tinham como dominar aquilo, dominar aquela situação, porque era algo que não era natural. E quando foge do natural, não tem como nós vencermos. Às vezes, situações nas nossas vidas, que você está vivendo, em que fugiu do natural, e quando foge do natural, foge da minha limitação humana, eu não tenho como resolver essa situação. E o fato aqui é que esses homens, eles confiavam naquela embarcação. Eles acreditavam que aquela embarcação era uma embarcação preparada. E quem sabe você está acreditando talvez em algum tipo, vamos colocar entre aspas, de algum tipo de embarcação sua. Quem sabe essa sua embarcação, ela não seja talvez um conhecimento que você tem, amizades que você tem, estrutura financeira que você tem, saúde, família, um lar estruturado. Quem sabe a sua embarcação é tudo isso que tem te cercado. Ou quem sabe que te cercava, talvez no passado ou em alguns momentos agora passados, quem sabe. E hoje você se vê na situação como esses homens, num vendaval, onde o barco estava quase indo a pique, e eles chegam para Cristo e falam: Senhor, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Tu não te importas com isso? Existe a diferença em eu ter o domínio sobre o barco, e quando eu perco o barco, o domínio do barco, daquela situação que estou vivendo. Como eu disse, eu não sei qual é a tua navegação nesse momento, o que está em você se sente seguro. Eles se sentiam seguros naquela embarcação, e quem sabe essa tua embarcação hoje, que você estava se sentindo seguro, é uma situação financeira, é um relacionamento estruturado, era um lar estruturado, era quem sabe, saúde, mas de repente esse barco teu, em algum momento, ele perdeu o controle, você não tem mais o controle sobre a situação, de alguma situação, de algo na sua vida. E talvez como esses homens, esses discípulos, você precisa ir até Cristo, não talvez de uma forma de cobrança, falar: Senhor, tu não está vendo o que eu estou passando? Não, porque Ele está vendo o que você está passando. Naquele momento ele estava ali fisicamente. Cristo ele era 100% homem e 100% Deus. E nesse momento ele estava como 100% homem, cansado, né? Vindo de uma fadiga, de um dia de trabalho, de caminhada, de evangelismo, de pregação da palavra, de oração pelos enfermos, de cura de enfermos. Então isso lhe trouxe um cansaço físico, e ele chegou no barco, como todo ser humano, ele descansou e dormiu para descansar. Mas hoje, entende bem, hoje Cristo ele é 100% Deus. 100% Deus, Ele está vendo completamente o que você está passando. É só você ir até Ele, buscar dele a tua resposta, a providência que você precisa para a tua situação, para que Ele domine essa tua embarcação, em que você perdeu completamente o controle. Então, a tua fé não pode estar nesse barco, nessa embarcação, quem sabe naquilo que você já está até perdeu o controle, perdeu o domínio. Então é preciso colocar esse leme nas mãos de quem entende, do capitão, que é Cristo Jesus, que Ele vai agir em teu favor. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que elas colocam a sua fé numa religiosidade, numa religião, num dogma que foi ensinado por pais, por avós. É como se fosse uma tradição de família seguir uma religião. E eu vejo pessoas, irmãos, que elas ficam assim alegres. Claro que isso é uma felicidade muito grande, né? As pessoas elas ficam de uma maneira até vaidosa, de dizer: eu sou crente, eu sou cristão. Enquanto que Cristo, Ele não deixou nenhuma religião. O cristianismo não é uma religião, ainda que ele é dado como uma religião, mas ele não é uma religião. O cristianismo a gente até se expressar é difícil, porque ela não é uma religião, mas é uma mudança de vida, em que Cristo ele trouxe uma mudança de vida
para que nós possamos ser representantes dele na face da terra, apresentar o evangelho genuíno. Eu não posso dizer que eu sou um religioso. Eu não posso usar esse tipo de expressão. Quando as pessoas perguntam qual é a sua religião, as pessoas imediatamente vão falar que minha religião é ser crente. Enquanto que ser crente não é uma religião. É uma prática de adorar ao Senhor. É um meio em que nós nos aproximamos de Cristo ao conhecer a palavra, conhecer a verdade. Então nós vemos que pessoas elas se apoiam na religião, enquanto que a religião ela não resolve a situação de ninguém. Tem religiões que trazem, como algumas seitas, elas trazem até aqueles momentos para a sua vida de tranquilidade, em que você aprende a desenvolver palavras de autoestima, palavras que te fazem bem, te ensina você a amar o teu próximo, te ensina você a se aproximar do teu próximo, ensina você a cada dia a praticar o bem, a praticar as boas obras, a ajudar o próximo de alguma maneira, a fazer uma obra social, a ajudar aqueles que são carentes. Então tudo isso faz bem. Claro que você ajudar o próximo, você amar o próximo, isso te faz bem. Mas não tem que ser uma religião que tem que me ensinar isso. O que eu preciso é entender que essa minha prática de servir a Cristo, quando eu já tenho esse desenvolvimento espiritual dentro de mim, isso tem que vir de uma forma natural, não porque eu sou religioso, não porque eu sirvo a religião. Eu não tenho que fazer algo porque eu sou um religioso, ou porque a minha religião ela é de tal nome, não. Quando eu dou a liberdade para que esse Criador ele haja na minha vida, para que o Espírito que está dentro de mim, ele se desperte, ele se identifique, me leve a me identificar com o Criador, que é o Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor, Cristo Jesus, imediatamente essas obras elas vêm de uma maneira, todas essas práticas de coisas boas que eu possa fazer, vem de uma forma natural, porque ela sai do coração, ela sai da minha alma, não por interesse de coisa alguma. Então a nossa fé, ela não pode estar na criação humana. E outra coisa, para encerrar, a nossa fé tem que estar em Cristo. Ela tem que estar em Cristo. Muitas pessoas elas acreditam na força humana. Você vê que Jeremias, o grande profeta, ele diz o seguinte, em Jeremias 17, versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Muitos pegam apenas essa parte da palavra, dizendo que achando que eu não posso confiar em ninguém, que eu não posso confiar no homem. Irmão, não tem como. Você tem que dar a confiança para alguém. Claro, com algumas ressalvas. Claro que em algumas áreas de sua vida. Mas não tem como você não confiar, às vezes, no homem. O contexto da palavra não é isso, maldito o homem que confia no homem. Mas o contexto da palavra desenvolve no segmento que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O texto ele continua. Continua quando o homem ele faz da sua carne mortal o seu braço, a sua força, o seu entendimento. Ele confia em si próprio. Ele confia que ele pode resolver tudo, fazer tudo. E ele diz ainda, e aparta o seu coração do Senhor. Essa pessoa se aparta o coração de Deus e ele resolve tudo sozinho. Então Jeremias nos dá essa palavra. Então a nossa força não tem que estar na força do homem, em trabalhos, nas famosas chamadas obras meritoriais. Obras meritoriais são aquelas que eu faço para receber um mérito, receber alguma coisa em troca, receber um prêmio, receber um louvor, receber um conhecimento.
Então nós vemos que hoje há pessoas que, ou não somente hoje, mas em toda a história, havia essa prática de obras meritoriais. E outras pessoas, em algumas religiões, eles usam esse tipo de obras, de prática de obras meritoriais, e até dentro do cristianismo também, irmãos. Não estou tirando nosso cristianismo, não. Dentro do nosso cristianismo, dos cristãos, dentro das igrejas evangélicas, existe essa prática de obras meritoriais, em que pessoas querem fazer obras, benfeitorias, ajudar o próximo para serem reconhecidos. Enquanto que a Bíblia, no livro de Mateus, fala: o que a tua mão direita faz, a tua esquerda não precisa saber. Eu não preciso dar nada para ninguém. Eu não preciso dar um sapato para ninguém que seja novo, que seja usado, e depois tocar trombeta e falar para os outros o que eu estou fazendo. Ir para a mídia, para a rede social, mostrar que eu estou fazendo benfeitoria para os outros. Eu não preciso disso. Porque o que eu faço aqui tem que ressoar lá na glória, nos céus, no coração de Deus. Tem que somar lá no reino. Quando eu faço aqui, toco trombeta, eu quero receber o prêmio aqui. Então, a nossa fé, ela tem que estar em Cristo. Porque Jeremias, nesse mesmo capítulo, Jeremias 17, no versículo 7, o versículo 8, Jeremias diz assim, olha: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto a águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Porque você está plantado à beira de um ribeiro. Quando vem o calor, quando fala de calor, não fala de tempo, não fala das estações do ano, mas fala das estações de dificuldade. O calor ali simboliza, quando vier o calor, a dificuldade, o problema, as aflições do dia, as aflições do mundo, as aflições na sua vida do dia a dia. Você está onde? Plantado à beira do ribeiro. Está sendo regado, as suas folhas não murcham, as suas folhas não ficam sempre verdes, porque está recebendo o quê? Alimento, água, do rio da água viva. Você não sei que você vai estar isento de passar dificuldade, não vai passar problema. A diferença é que você vai estar enraizado em Cristo, enraizado no lugar certo. Então você vê que, se você estiver em Cristo, o vento cessa. O vento, ele cessa. Ele faz a bonança. Quando estou em Cristo, o vento cessa e ele vem e ele faz a bonança na minha vida. Eu queria encerrar essa palavra com a história de um menino em que estavam no avião, estavam viajando para um outro país e de repente eles passaram em um lugar que teve uma turbulência muito forte. E a turbulência foi tal que parecia que o avião se desgovernou por algum momento e as pessoas começaram a entrar em pânico. Eram mulheres gritando, homens gritando, pessoas apavoradas, gritando que ia morrer, que o avião ia cair. E eles olharam e tinha um menino tranquilo, sentado na poltrona, tranquilamente. E as pessoas, aqueles adultos, mulheres, homens apavorados, gritando. E alguém pergunta para aquele menino: por que você não está preocupado, gritando, nervoso? Que o avião pode cair a qualquer momento. E aquele menino, ele deu uma resposta interessante. Ele disse: eu não estou nervoso, preocupado, porque o meu pai é o piloto do avião. Nós só ficamos descontrolados quando nós não temos Cristo, o Senhor nosso Deus, como o piloto, como o navegador da nossa embarcação. Então tome Ele hoje como o condutor da tua embarcação, aquele que te conduz, que te orienta, que te fortaleça. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e proteja, que Ele te fortaleça em qualquer momento difícil que você esteja enfrentando em sua vida.
Fique com Deus, que a paz de Cristo esteja no teu coração, em nome de Jesus.